Eu quero saudar a todos aqueles que me acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Convidar você a acompanhar conosco essa transmissão desse culto online, desse culto no seu lar, desse culto de louvor e adoração a Deus. Se colocando diante de Deus, agradecendo por esse dia especial em que nós podemos estar conectados com Ele, em que nós podemos estar com os nossos familiares, descansando ou até mesmo trabalhando, mas sempre nos lembrando que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que nós estamos iniciando mais uma semana. Estamos iniciando mais uma semana porque Ele permitiu, porque Ele trouxe a nós a oportunidade de estarmos vivos e de mais uma vez procurarmos as coisas do alto. O apóstolo Paulo foi enfático nas suas cartas, orientando cada um de nós, cada um daqueles que segue a Jesus, a olhar para o alto, a olhar para Cristo, a olhar para as coisas dos céus, a olhar para Deus, a olhar para aquilo que pode nos trazer esperança e que pode nos fazer pessoas melhores. Há muitas e muitas pessoas à nossa volta enfrentando dores, sofrimentos, lutas, e boa parte dessas pessoas precisa da nossa ajuda, e para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas, nós precisamos estar conectados com Deus. Eu sei que entre nós há pessoas que precisam de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida de Deus. Mas para que nós possamos perceber a ação de Deus em nosso favor, para que nós possamos nos conectar com Deus, nós também precisamos estar olhando para as coisas do alto, nos concentrando naquilo que a Bíblia nos diz. Porque os noticiários nos desanimam. Quando nós olhamos nos jornais, quando nós ouvimos o noticiário no rádio, na TV, na internet, as notícias são desanimadoras. As notícias nos tiram a paz, nos tiram a tranquilidade, porque vivemos num mundo que não tem mais limites para a violência, para o descaso, para as afrontas com relação ao ser humano, com relação à nossa fé. Mas o nosso Deus, segundo a palavra dele mesmo, continua firme, continua governando majestoso, soberano, assentado no seu alto e sublime trono. E mesmo dessa posição, Ele é capaz de olhar para nós, enxergar o nosso coração, as nossas dores, as nossas lutas, e vir ao nosso encontro. E como é que nós clamamos por essa intervenção de Deus? Por meio do nosso culto, por meio da nossa oração, da nossa rendição ao seu Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você agora a se colocar em oração e a fazer comigo esta oração, inicialmente de súplica, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, e em seguida de adoração, agradecendo a Deus por mais uma semana que vai começar. Deus poderoso de graça e bondade, nós te suplicamos, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos falhos e pecadores. Mesmo querendo acertar, na maioria das vezes erramos o alvo. Na maioria das vezes cometemos pecados, até mesmo com a melhor das boas intenções. Às vezes erramos, às vezes pecamos e nos distanciamos de Ti. Às vezes, ó Deus, passamos muito tempo longe de Ti, e isso faz com que a nossa vida caminhe cada vez mais para um lugar sombrio, escuro, onde a solidão nos aflige, onde as coisas ruins nos afastam cada vez mais da fé e da esperança que há em Ti. Por isso nós pedimos, perdoa o nosso pecado, tem misericórdia de nós, Senhor, e conduza-nos à vida eterna. E por isso nós já te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, porque sabemos da tua bondade, Sabemos que por meio do sacrifício do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós podemos nos achegar diante do Teu trono da graça, por um novo e vivo caminho. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque sabemos que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por poder nos achegar a Ti, por poder cultuar a Ti. Obrigado pela Tua presença, pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. E agora, conduzidos pelo nosso irmão Cícero Euclides, nós queremos também Te louvar, Te adorar, Te bendizer. Através desse hino, queremos nos conectar com o céu, em Ti, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Tua graça me alcançou, eu hoje livre sou pra Te adorar. Não há nada melhor do que estar em Tua presença, Deus de amor. Pois mais vale um dia em Tua presença do que mil em outro lugar. Quero Te adorar, Teu nome exaltar. Vou levantar as minhas mãos, vou erguer a minha voz e dizer que Tu és santo, meu Senhor. Aos Teus pés me prostrarei, com meu louvor Te adorarei. Tu és santo e para sempre, na Tua presença quero estar, quero Te adorar, Senhor. Depois de louvar, de bendizer, de engrandecer ao Senhor por meio da oração e também por meio da adoração com esse hino do nosso irmão Cícero Euclides, eu quero convidar você agora a se colocar diante de Deus, abrir bem a sua mente, os seus ouvidos, especialmente os ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 3 a 6. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A minha pergunta é semelhante àquela que eu já fiz essa semana. Como está a sua vida? Como está o seu nível de satisfação diante da sua vida, do seu viver? Da forma como você tem se comportado na vida? Como anda a sua vida? Essa pergunta é porque muitos de nós estamos vivendo por viver. Estamos simplesmente contando os dias, apenas observando os acontecimentos. E no meio de nós, há pessoas angustiadas, insatisfeitas, algumas desesperadas ao ponto de se entregar
a relacionamentos nocivos, doentios. Há outros que estão trabalhando que nem loucos, gastando demasiadamente a saúde, que depois, para recuperá-la, terão que gastar todo o dinheiro que ganharam. Outras pessoas não estão trabalhando como loucas, talvez não estão em relacionamentos nocivos, mas estão mergulhados numa depressão. Há outros também que estão buscando a qualquer preço a fama, o reconhecimento. E há outros que não fazem nada disso, mas são pessoas irritadiças, pessoas que não conseguem desfrutar da vida, pessoas que às vezes são ranzinzas, pessoas amargas, pessoas que vivem uma vida como se a vida fosse em preto e branco, cinzenta, escura, como que num dia de chuva, aquele céu fechado. E tudo isso por quê? Porque, muito provavelmente, não tenham encontrado o sentido da vida. Aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando sobre uma condição de vida que nós levávamos antes de conhecer a Jesus. Por isso ele diz anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Eles quem? Ele está descrevendo um grupo de pessoas. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos perceber isso. Um grupo de pessoas que levavam uma vida completamente destruída. Uma vida cinzenta, angustiada. Uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Deus. Mas um belo dia, Paulo lhes apresentou o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que significa boas notícias, boas novas de salvação. E então aquelas pessoas recebem Jesus. E essas pessoas são retiradas desse mundo de trevas, de angústia, de opressão. E essas pessoas são trazidas para o mundo da luz. E Paulo os lembra que anteriormente eles viviam satisfazendo as vontades da carne, as vontades do seu eu, seguindo os seus desejos e pensamentos. Isso serve para que eu e você possamos fazer um diagnóstico na nossa vida. Se nós estamos vivendo uma vida angustiada, depressiva, se nós estamos sofrendo, se nós vivemos uma vida cinzenta, é possível que talvez nós estejamos vivendo como aquelas pessoas, preocupados meramente em satisfazer as vontades da carne, aquilo que dá na nossa telha, aquilo que nós queremos, aquilo que está relacionado a simplesmente desejos e pensamentos humanos. Aqueles que são alcançados por Jesus não vivem mais assim. Esse é o tipo de vida que traz destruição. Destruição e também a destruição eterna. São pessoas que vivem uma vida destruída aqui nesse plano material e também comprometem a sua vida eterna, a vida espiritual. E aí Paulo diz, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aqui Paulo fala desse amor maravilhoso de Deus, que olha para o ser humano completamente destruído. O ser humano vivendo uma vida de ilusão, de amargura, de angústia. Alguns ainda não descobriram isso porque ainda estão como que anestesiados ou embriagados com o brilho do mundo, com a beleza do pecado, porque o pecado tem a sua beleza que atrai, só que atrai para o engano e para a morte. É mais ou menos como você vê uma comida linda colocada sobre uma mesa maravilhosa e você fica atraído, seduzido por aquela visão daquela comida deliciosa e você come, se farta.
e depois que você termina de comer, alguém chega e te avisa: toda essa comida está envenenada. E aí? Então muitos somos atraídos pela beleza do pecado, que oferece prazer imediato, instantâneo, e comprometemos a nossa vida eterna. E aqui Paulo está falando com as pessoas, dizendo que nós éramos merecedores da ira, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Nós fomos resgatados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o sentido da vida é descobrir Cristo e viver para Ele. Você que busca alegria, satisfação, realização, você que busca sentido para a sua vida. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu olho para a minha vida e vejo que antes de eu receber Jesus no meu coração como Senhor e Salvador, eu me lembro que eu tinha um pensamento de conquistar fama, de conquistar reconhecimento. O meu grande desejo era poder trabalhar nas grandes emissoras de rádio, fazer muito sucesso, e eu ficava imaginando: no dia que eu conseguir isso é que eu vou ser bastante feliz. No dia em que eu realizar esse sonho, aí sim a minha vida estará plena. E eu lutei para poder chegar a esses lugares. E eu comecei a conquistar o meu espaço. Comecei a trabalhar nas emissoras que eu gostaria de trabalhar. Todavia, isso não me satisfez, não me completou. E então eu comecei a imaginar que se eu conseguisse me relacionar bem com as pessoas, se eu tivesse muitas namoradas, então eu seria satisfeito com isso. Mas eu percebi que por meio dos relacionamentos, eu também não consegui encontrar satisfação, alegria, realização, gozo na alma. E então eu comecei a imaginar que o que eu precisava era ter dinheiro. Então eu conseguiria ser realizado. Mas eu percebi que havia muitas pessoas à minha volta que tinham bastante dinheiro, mas estavam se drogando, se matando, viviam angustiadas. E eu tive o privilégio, eu tive a alegria, o presente do céu de receber Jesus. Um belo dia, alguém me falou de Jesus de uma forma como eu nunca havia ouvido. E alguém falou desse Jesus para mim. E eu comecei a ler a Bíblia e observar a palavra de Deus. E à medida que eu fui lendo a Bíblia e ouvindo falar de Jesus, o meu coração foi se enchendo, e eu tive uma experiência com Deus. A partir daquele dia eu tive um encontro com Jesus. E aí eu entendi o que é ter sentido na vida. Depois desse tempo de ter essa experiência com Jesus, eu fui levado a lugares de dificuldade financeira, de crises, de solidão. Fui levado a lugares onde eu passei dificuldades e adversidades. Mas mesmo em meio a essa situação, eu não perdi a paz, a alegria, o gozo na alma. Pelo contrário, quanto mais dificuldade, quanto menos coisas eu tinha, mais eu sentia a presença do Espírito Santo. E então eu percebi que eu havia encontrado a pérola de grande valor. Esse é que é o sentido da vida. E eu quero dizer a você, se você ainda não encontrou sentido na vida, busque sentido na pessoa de Jesus. E Ele quer se encontrar com você. A minha oração e o meu desejo é que você tenha um profundo encontro com esse Jesus. Deus poderoso, de graça, bondade e misericórdia, eu quero agora apresentar as vidas que oram comigo. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Eu quero pedir que o Senhor, assim como entrou na minha vida e fez uma grande obra, uma grande transformação,
Entre também nesses corações que se abrem para o Senhor agora. Fale com eles. Mostre o seu amor a eles. E que o Senhor possa abraçá-los por meio do seu Espírito Santo. Acolher cada uma dessas pessoas. Algumas dessas pessoas têm levado uma vida angustiada. Vivem tristes, amargurados. Algumas dessas pessoas não conhecem o seu valor. Algumas dessas pessoas foram feridas, maltratadas, machucadas por palavras malditas. Algumas dessas pessoas têm um grande vazio na alma, Senhor. Algumas dessas pessoas sentem um desejo profundo de encontrar sentido na vida. E eu sei que só o Senhor Jesus é que pode trazer sentido para a nossa vida. Por isso eu peço agora, visite essas pessoas, visite-as com a tua paz, com a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, que elas possam ter agora esse encontro contigo, Senhor. Elas possam sentir a tua presença e elas possam ser acolhidas por ti. Enxugue do rosto toda lágrima, Senhor. Algumas lágrimas de pessoas desesperadas, pessoas que foram feridas e machucadas, pessoas que sofreram profundas desilusões, frustrações, que foram traídas, pessoas que precisam urgentemente do teu socorro, da tua acolhida, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha levantar aquelas que estão caídas, aquelas que estão desanimadas, aquelas que já não têm forças para lutar. Que o Senhor possa imprimir coragem em cada um. Que o Senhor possa trazê-los para um lugar de força, de vigor, de ânimo. E assim, elas possam continuar caminhando. Mas agora, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Agora, debaixo da Tua direção, amparadas pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu te peço, Senhor, visite-os, aqueles que estão enfermos, no corpo ou na alma, aqueles que estão sofrendo uma separação, uma traição. Console-os, conforte-os e traga restauração às suas vidas, às suas famílias. Senhor, eu te peço que cada pessoa que ouve comigo esta oração agora seja visitada pelo Teu Espírito Santo e possa louvar, glorificar e bendizer o nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Que assim seja, para a Tua honra e glória. Amém. Que você possa ao longo desta semana ter muitas vitórias e assim glorificar o nome de Deus, testemunhar o poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de paz, de saúde, de restauração e que o nome de Jesus seja honrado na sua vida. Muito obrigado porque você acompanhou mais uma transmissão, mais uma celebração. E agora, eu creio que é possível você compartilhar essa transmissão com muitas pessoas. Pode compartilhar agora. Mande para um máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva agora e ative o sininho para você receber as notificações. E se você puder dar um like, você vai me ajudar muito. Um abraço. Fique com Deus na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.